A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt. Tinha imensa gente do MRPP e aí sim é que eu era a grande reacionária. Porque não alinhava em algumas noitadas, ou porque não tinha pachorro, ou por não sei o quê, e aí é que eu era a grande... Só que a grande reacionária trazia as entrevistas em primeira mão e fazia não sei o quê, e o Balso não queria cá saber se eu era reacionária ou não. Mas então ele tinha uma frase ótima, magnífica, que era às 11 da manhã, andava pelos corredores a dizer: mas isto não é o Scala de Milão, porque é que eu não vejo ninguém? Isto não é o Scala de Milão. É porque nós trabalhávamos até às 7 da manhã, ou até depois ficava-se e ria-se muito, e depois íamos para os copos, e depois não sei o quê, e depois quem é que lá estava às 9h30 da manhã ou às 10? Ninguém. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam, hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Neste episódio retomamos a conversa com a jornalista Maria João Avilés. Vai falar-nos sobre o ambiente no Expresso, partilhar memórias surpreendentes sobre o Francisco Pinto Balsemão, Marcelo Rebelo de Sousa, o general Lianes, mas também das noitadas à espera das reuniões do Conselho da Revolução, o milagre das primeiras eleições e a aventura para encontrar a casa de Vasco Lourenço às 7 da manhã, que lhe apareceu à porta de pijama. Vamos então ouvir Maria João Avilés na primeira pessoa. Como é que se apanhava as pessoas nessa... Nós hoje estamos habituados aos telemóveis, não é? Mas nessa altura não eram telemóveis, portanto... Não. Como é que se... Sabe como que é que se contactava? Sabe uma coisa, como a gente não sabe, eu não sei que daqui a um ano, em vez de ter um telemóvel, que o telemóvel voa, utilizo o meu telemóvel ao máximo. Nessa altura eu utilizava o que tinha ao máximo, que era o telefone. Portanto, tinha de ir aos sítios também, quer dizer, era uma... Mas eu vivia nos... Andava em Lisboa, circulava sim, constantemente. A primeira sede do PSD na rua, nem me lembro agora o nome, meu Deus, devia-me lembrar, que sai do Marquês de Pombal. Bom, peço desculpa. Não me lembro assim, e depois a sede ao pé da Lapa, e depois a terceira sede, e as diversas, a Rua da Emenda. Não, ia para lá e depois falava e esperava e não sei o quê. E eu estive num edifício cá em Belém, onde era talvez a reunião do Conselho da Revolução. Eu lembro-me de noitadas, sozinha, sentada numa cadeira de pau, num hall, à espera que os senhores militares acabassem. Como estar no hospital à espera de uma... Mas e os outros jornalistas não eram assim? Ou seja, não, para estar sozinho... Não sei, eu muitas vezes, quando havia coletivas e coisas, com certeza que os encontrava e discutíamos e falávamos. Agora, eu apanhei muitas vezes, por exemplo, quando fui à Amadora falar com o Jaime Neves, não vi lá, nos dias em que fui, que foram 3 ou 4, não, para medir exatamente até onde é que ele iria, se fosse preciso, mas o Jaime Neves era diferente, muito diferente da reação dos 9. A reação dos 9 foi uma coisa muito negociada. O grupo dos 9 foi uma coisa muito negociada, muito politizada, discutida com o Mário Soares. O Jaime Gama não gosta nada que se diga, que não diz sempre: nós não fomos o braço civil de uma facção militar. Nós não fomos, nós éramos independentes. E até ironizou um bocadinho na entrevista que me deu para o Eu Estive Lá, que é aliás maravilhosa a entrevista, até ironizou um bocadinho como é que nós podíamos ler e aplaudir e assinar aquele documento dos 9 que era uma atrapalhada política que misturava o Tito e a social-democracia, coisas imisturáveis. Bom, mas enquanto que o grupo dos 9 era um grupo coeso, que queria o mesmo e que estava a fazer política, o Jaime Neves, se pudesse, o que ele teria feito era voltar para a África e reconquistar a África. Eu sei que estou a dizer uma utopia, mas a cabeça das pessoas às vezes é feita destas utopias. Ele chorava a África.
E, portanto, ele estava a fazer aquilo para que o país, com certeza, e teve um grande papel, que é sempre um bocadinho subalternizado, porque é sempre o grupo dos 9 que aparece mais, com um bocado de razão, porque o grupo dos 9 foram definitivos. Mas eu só estou a lembrar isto para lembrar que houve outras pessoas com grandes papéis e que fizeram por aquilo, que é uma palavra completamente em desuso, por aquilo que ele achava que era o patriotismo que ele podia cumprir naquele momento. E depois dizia-me a mim, eu se fosse lá, eu dizia, já me lembro, mas então agora com os movimentos e com não sei o quê, você agora ia para a África, ia para Angola, e eu ia. Eu sei muito bem o que é que eu vou fazer, eu sei muito bem. Não ficava, não era, quer dizer, como é que é de explicar? Não era uma tonteria, era uma coisa, era uma convicção. E como é que já agora descreve o ambiente, isto estamos a falar, portanto, do quartel dos comandos na Amadora. Sim. Como é que era o ambiente lá quando chegou? Como é que ele o recebeu? Essa senhora vem para o nosso coronel, ou para não sei quê, e depois ia alguém buscar-me e levar-me, eles ficavam um bocadinho espantados, mas eu estava sempre com pressa, porque o Augusto Carvalho queria sempre que eu voltasse e que ou mesmo que telefonasse lá, arranjasse um telefone e fosse telefonando lá. Telefonando foi para ditar para ir editando, ou então para chegasse ao expresso e escrevesse depressa e não sei o quê. E sabe que eu não, como é que é de explicar? É-me difícil responder a isso, porque eu de facto trabalhava tanto, só perguntava coisas, só queria saber as respostas. Depois outro dia o Augusto Carvalho disse-me assim, hoje vai haver uma reunião tremenda do Conselho da Revolução, não sei se o termo é exatamente este, para saber se são capazes de apiar o Vasconcelos e substituí-lo por Fabião. Pronto, lembra-se disso? Estamos em agosto de 75. E você amanhã vai ter que, de madrugada, quando o Vasco Lourenço telefonar, você vai ter que ir lá saber a resposta. E, portanto, fiquei no Expresso. E eu disse, e depois ele chamou-me às 7 da manhã, ou não sei o quê, e disse, ele mora no Estoril, num sítio que eu não sei bem, mas que é numa rua não sei o quê. Bem, e começou uma aventura, que era eu sozinha, de madrugada, a guiar um Fiat, que era o carro que eu tinha, um Fiat, no Estoril profundo, porque não estou a falar da Marginal, nem da praia do Estoril, nem do Tamariz, eu estou a falar de um Estoril profundo, para trás de São João ou de São Pedro, e eu lá cheguei, consegui lá chegar, sem GPS, nem nada, e com poucas pessoas para perguntar, eu aqui estou bem na rua, não sei o quê. Bem, mas a melhor de tudo é o que aconteceu. Bati à porta, abre-se a porta, eram 7 menos 10 para aí da manhã, e aparece o Vasco Lourenço estremunhado, em pijama, e eu disse, então estamos à sua espera das suas notícias, tive que vir aqui, sabe Deus como. O Fabião borregou. Foi isso que eu disse. Foi isto que ele me disse, que é uma coisa militar, borregar. E de facto, o Fabião não quis ser, porque não tinha condições e porque não sei o quê. Aliás, a propósito do Fabião, agora deixem-me, porque eu até aqui não pensei que tenho estado a puxar a brasa à minha sardinha toda. Estou apenas a dizer que trabalhei muito, mas gostava muito. Não foi com custo. Mas fiz um livro que é precioso para qualquer historiador, chamado Do Fundo da Revolução. Sim. Com 14 entrevistas muito díspares entre elas, em que a do Fabião é absolutamente histórica, porque fala da Guiné, do Spínola, de quando ele era da Guiné, quase de alma e coração, como se a Guiné fosse Saldanha, por causa do Spínola, da adoração do Spínola e depois tudo o que se passou aqui. No Expresso, muito diferente do Diário Popular, não é? Gostava que nos falasse um bocadinho como é que era da capital. Da capital, desculpe, da capital. Como é que era a relação com o Balsemão, com Marcelo Rebelo de Sousa? Era animadíssimo, divertidíssimo. Tornou-se cúmplice de todas estas pessoas, não é? Sim, mas o Balsemão tinha uma espécie de santa aliança com o MRPP, toda a gente sabe isto, e os comunistas é que não de maneira nenhuma, e o MRPP lá se entendia. Tinha muita gente do MRPP na redação. Tinha imensa gente do MRPP e aí é que eu era a grande reacionária.
porque não alinhava em algumas noitadas, ou porque não tinha pachorro, ou por não sei o quê, e aí é que eu era a grande. Só que a grande reacionária trazia as entrevistas em primeira mão e fazia não sei o quê, e o Balsemão queria cá saber se eu era reacionário ou não. Mas então ele tinha uma frase ótima, magnífica, que era às 11 da manhã, andava pelos corredores a dizer: mas isto não é o Scala de Milão, porque é que eu não vejo ninguém? Isto não é o Scala de Milão. É porque nós trabalhávamos até às 7 da manhã, ou até depois ficava-se e ria-se muito, e depois íamos para os copos, e depois não sei o quê, e depois quem é que lá estava às 9h30 da manhã ou às 10? Ninguém. Não era que era um ritmo Quando de ele trabalho. chegava não estava lá ninguém. Sim, e depois muita gente ia ao Expresso. A Oriana Fallaci saiu da célebre entrevista do Cunhal e foi ao Expresso diretamente. Dizer que o Cunhal tinha dito aquilo. Muita gente estrangeira, muitos jornalistas estrangeiros, muitos embaixadores, muitos amigos do PPD, dos fundadores dos primeiros tempos do PPD. Entretanto, eu queria contar uma coisa do Sá Carneiro. Conheci-o mais tarde que o Mário Soares. Conheci logo o Álvaro Cunhal em 76, pedi para ir falar com ele e fui. Em 74? Não, fiz uma grande entrevista ao Álvaro Cunhal em 76. E já depois, digamos, da Revolução. Sim, já digamos, sim, mas em que dizia, mas porquê é que não sabemos nada de si? Se me perguntar onde é que eu moro, eu digo, e o senhor não mora, e o senhor não diz. E ele diz: eu só digo coisas que não sei o quê, não interessa nada saber onde é que eu moro. E quer vir comigo amanhã ao cinema? E está lá escrito. E ele disse: não quero. Mas eu deixei ficar a pergunta, que era para ver se ele, olha, é capaz de ir amanhã comigo ao cinema, que era para ver se não era, se o assustava, se o desconcertava. E se não, nunca desconcertei. Não, mas criámos uma relação também curiosa, porque, por exemplo, ele falava, era no tempo do tal canal. Isto mais tarde, já nos anos 80, que sim. Foi o tal Canal e o Herman. Agora sim, parece que o Herman não sei o quê. O Herman era um gênio e foi um gênio. Tal Canal e o Hermanias e os programas de fim de ano e não sei o quê. E às vezes o Cunhal, que me parece que era do Benfica como eu, falávamos de futebol às vezes. Fui muitas vezes à Soeiro Pereira Gomes, muitas. E depois primeiro António Sepp. Tenho aliás um livro publicado com os meus trabalhos com o Dr. Álvaro Cunhal, chama-se Álvaro Cunhal e outras conversas, parece-me, e outras lembranças, e conto isto. E eu um dia fui lá levar uma cassete, porque ele não tinha visto um Hermanês e não se podia andar para trás, na altura, não é? Pronto. E quando eu entreguei a cassete, acho que ele se chamava Vítor Gomes, um que era sempre ele que me abria a porta e que me conduzia, e eu, olha, esta é uma cassete para o Dr. Álvaro Cunhal. Uma cassete? Já chegou uma cassete? Sim, foi o Dr. Álvaro Cunhal, é uma coisa do Herman, eu ofereci-me para trazer porque ele teve pena de não ver o último programa. Mas em 74, 75 não teve conversas? Não, 75 tive conversas, não. Tive a primeira, talvez tenha tido uma primeira conversa para pedir a entrevista, mas a primeira vez que estive e que originou é 76, que originou depois muitas idas lá. E depois houve uma altura que ele me pôs de castigo, mas sério, durante 2 anos eu não entrei lá. Ele dizia: o meu camarada não está disponível, não vale a pena insistir, o meu camarada não está disponível, diziam eles, por causa de eu ter escrito uma coisa que ele achou abusiva, quando o Mário Soares diz: ponham a mão, não olhem, ponham a mão nas eleições. Quando ele disse sim, para votarem no Soares. E ele achou que eu tinha sido muito abusiva e muito, não sei, na maneira como tinha feito a notícia, que não se faz uma pessoa tão séria. Sim, isso já é 86, mas eu tive no defeso 2 anos por causa disso. E Francisco Sá Carneiro? Não, eu gostava de falar do Francisco. Conheceu por essa altura, não sei. 75. Quando ele voltou, ele teve pouco tempo e ouviu 75, nos comícios e nas coisas que ele fez em 74, antes de
Antes de ir para a Exatamente. Inglaterra. E depois foi para a Inglaterra e depois foi convalescer para o sul de Espanha. E depois voltou e aí comecei a vê-lo e a escrever e fiz uma vez uma série num Expresso chamada 4 Corredores Antes da Corrida, que era o Freitas, o Sá Carneiro, o Cunhal e o Soares, e fiz vários perfis com ele e fiz bastantes coisas com ele e foi aquele que eu mais tardiamente descobri que talvez fosse o melhor. Eu não gosto de ser o melhor porque parece que estou a qualificar aqueles que dão notas e que estrelas nos cinemas e eu não tenho competência para isso, mas que era um político muito interessante. Evidentemente não tinha 5 canais de televisão como hoje teria, a vida devassada, mais isto, mais aquilo, que é a horrenda maneira de fazer política hoje e de incomodar, quer dizer, há um lado persecutório que eu não gosto nada, mas percebi mais tarde, e também já o escrevi no prefácio de um livro, que demorei a perceber-me que enquanto eu me entretinha com a Revolução ele estava a tratar da pátria, que enquanto eu me entretinha a achar que ainda se podia acreditar que A ou B ou C fizessem F, G, H, ele já não tinha nenhuma ilusão, nunca tinha tido e sabia que o caminho era só civil, sem militar, sem o poder militar, sem a tutela militar, e foi quem mais cedo quis isso, quem mais cedo disse que quis isso, e depois conheci-o um pouco de casa, não é? Ele foi um dia à nossa casa com o Freitas do Amaral e o Soares, foi uma aposta que eu fiz comigo própria, juntar os três, e o mais extraordinário é que eles foram. Porque apostas que qualquer pessoa pode fazer. Foram jantar. Era na altura em que se estava a falar da candidatura à primeira dos Jornalianas e que havia alguns... Portanto, isso no princípio de 76. Sim, exatamente. Eu acho que foi em fevereiro de 66, mas tenho escrito a data. Dizia, não havia aquela espécie de grande empenho que é preciso, que depois veio a haver e que ele indiscutivelmente ganhou, etc. E o Soares foi muito taxativo nesse jantar. O Soares ocupou uma parte desse jantar a dizer: temos que apoiar os jornalianos. Os jornalianos é indiscutível, é a única pessoa que pode, é um militar que não sei quem. Lembro-me que de repente passou ali na minha cabeça que ele tivesse um receio que houvesse divisões ou que o Eanes não fosse eleito, porque era o que comporia depois, como compôs, com os militares a irem para os quartéis e o Estado de Direito a poder sobreviver um pouco. O Eanes não o tinha conhecido em 75 ainda, no seu caso? Não, em 75 não. Fiz-lhe uma entrevista, já mais tardia, fui passar um dia com ele ao campo, ele ia visitar uma coisa e passei um dia inteiro... Ainda antes da eleição dele, portanto em junho de 76. Ou antes da eleição dele ou imediatamente a seguir. E passámos um dia inteiro, nunca foi eu lembro também que foi um dia inteiro porque era o dia dos meus anos, mas como era a data que ele disse, eu lá fui, mas nunca foi uma pessoa, como é que eu hei de dizer, hoje é um Deus, não é? Hoje está incensado num altar, mas eu lembro-me como ele fez a vida negra ao Francisco Sá Carneiro, negríssima ao Francisco Balsemão, negríssima ao Dr. Mário Soares, por exemplo, que são 3 pessoas, 3 líderes civis democráticos indiscutíveis. Sim, ninguém pode achar que não eram democratas, que não tinham tido um passado que comprovava isso, que não tinham capacidades de liderança e não sei o quê. Portanto, é evidente que as pessoas podem ter maus períodos na sua vida e depois redimirem-se, mas eu nunca fui uma fã. Mas em 76, qual foi a impressão com que ficou dele? Bem, apesar de tudo, parecia-me que era... Já estou comparado, aliás, com os militares que tinha conhecido em 75, não é? Não, exatamente, é isso. Aí eu também podia perceber a insistência do Dr. Soares para que não houvesse dúvidas que aquele era a pessoa em quem se devia votar. Aquele era o militar, o único militar em quem se devia votar. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo.
A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt. Voltamos para a segunda parte da conversa com Maria João Avilés. As eleições para a Constituinte também cobriu a campanha eleitoral? Cobri. E depois houve uma coisa fantástica também, absolutamente fantástica. Essa noite eleitoral lentíssima. Hoje em dia carrega-se em mapas luminosos que dizem os conselhos que estão a ganhar e quem já não sei o quê, e em percentagens. E aquilo foi uma noite longuíssima com todos os jornalistas estrangeiros. Todos os na Gulbenkian, não é? Na Gulbenkian. E, portanto, todo aquele hall enorme da Gulbenkian, cheio. Também tenho imensos retratos dessa noite com jornalistas estrangeiros e portugueses, e foi uma glória, porque aquelas eleições foram num momento indescritível já com a revolução em curso. Sim, depois do 11 de março. A legitimidade revolucionária e a legitimidade democrática. E depois do 11 de março, eu direi, ainda hoje, que elas foram um milagre. Uma espécie de milagre. Aconteceram, as pessoas foram votar todas, muitas, com uma enorme participação. Ninguém hesitou, ninguém teve o mais pequeno medo. Foi a primeira vez que foi votar também, ou não? Exatamente. Não, claro, aquilo foi um dia. Foi um momento e depois especial, o prolongamento foi muito. Primeiro foi o entusiasmo do voto, da primeira vez de ver as pessoas a votar, todas bichas, filas. Mas depois houve um prolongamento muito interessante, que era tão só anichado esse momento na discussão política, que eram os jornalistas todos uns com os outros a discutir os resultados, como é que vai ser, quem é que vai ser. Qual era a impressão? Teve a sensação que tinha havido surpresa em relação aos resultados? Tive a sensação, não, tive a certeza que houve uma desilusão no PSD. O PSD esperava mais. Esperava mais. O doutor Soares é um otimista, não é? Mas não tinha uma dúvida que ia ganhar, mas em certo sentido ele não podia deixar de ganhar, porque ele fora o condutor dos portugueses que não queriam nada do que estava a acontecer. Era o comandante em chefe, era o líder, era o pai, era o padrinho, era o familiar, era o amigo, era a pessoa que os levava atrás. E levou, depois, muito bem acompanhado, devo dizer, não esqueço, Manel Alegre, Jaime Gama, não me lembro agora, o António Zenha também. E Salgado Zenha, não é? Sim, mas sempre, permanentemente ao pé do Soares, permanentemente. Houve aquela coisa histórica na Fonte Luminosa. Sim, 19 de julho de 75. E o Barreto conta uma coisa muito interessante na entrevista, que estavam a pensar onde é que, acho que é o Barreto, onde é que fariam, não fariam, e ninguém disse a Fonte Luminosa, e começaram a dar sítios ao Soares, e o Soares disse, não, é a Fonte Luminosa, creio que é assim. Foi o Soares. Era sempre o Soares, mas isto já tinha acontecido também com outra história, com o Pavilhão dos Desportos e mais não sei o quê, e era sempre o Soares que dizia, não, e sempre, não, eu não tenho medo nenhum, não sei o quê, e escolhia sítios maiores. E portanto, o resultado do PS foi, evidentemente, não teve 70% dos votos, mas teve 39%, creio eu. 38%, era um resultado que não causou surpresa nenhuma a ninguém. Não podia ser senão ele e o seu partido que tinham feito o que tinham feito. Evidentemente que o PST também tinha lá estado. Só que para a história ficará que quem esteve quase sozinho, ainda continua esta a narrativa, foi muito mais o PS que o PSD. Quando eu sabia,
que havia encontros clandestinos entre PS e PSDs para saber como se articularem, o que escrever uns e outros, como agir, quem ver, dizer o que é quem. Portanto, o PSD teve, evidentemente, também um trabalho aí, só que o do Soares estava no ecrã no sentido figurado. O outro era mais discreto. Toda a gente uma coisa ainda sobre ser jornalista e fazer jornalismo em 1975. Já disse que não tinha sentido esse condicionamento, não se tinha deixado de inibir, mas houve uma tentativa de inibir os jornalistas. O Vasconcelos referiu-se num discurso ao Expresso até de uma maneira ameaçadora. Houve uma conferência de imprensa do Expresso. Exato. Como é que isso a afetou ou não a afetou? Quer dizer, afetou-se, quer dizer, se acabasse toda aquela saga magnífica que nós estávamos a viver no país, da qual tínhamos que ser os contadores, se acabasse, eu nem sei o que é que me teria acontecido, porque eu estava de alma e coração e camisola ali metida. Camisola sempre puxada para o meu lado, assim, posta para a direita. Mas não interessa, mas estava. E, portanto, houve períodos de que a gente vimos a vida um bocadinho a andar para trás. Mas era curioso porque o Dr. Balsemão nunca se deixou afetar, e tanto que na altura Quente fez um segundo jornal, e de uma certa maneira, como é que eu ia dizer, a vida continuava. A vida continuava, a revolução, a gente tinha que estar ali. Íamos fazendo, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas íamos fazendo. Foi um período riquíssimo do jornalismo. Queria só aproveitar para recordar um bocadinho Marcelo Rebelo de Sousa desse período, não é? Só para não passar tá bem, desse período do Expresso. Como é que era o Marcelo Rebelo de Sousa do Expresso? Ai, meu Deus, era tão azorrado, mexido, histriónico. Era indescritível, sabia tudo, falava, tinha 2 telefones assim, punha assim 2 telefones ao mesmo tempo, telefones antigos, não é? 2 telefones ao mesmo tempo, falava com 3 e 4 pessoas, desligava esses, falava outros 2, sempre 2 e 2 para não perder tempo, e ditava, isto é verdade, é uma história que se conta dele e que se pensa que é um mito, ele ditava à sexta-feira à tarde, quando se estava a fechar o Expresso, ele ditava 3 notícias diferentes para 3 secretárias diferentes que já tinham acabado o seu trabalho com outros, e ele ditava 3... Ao mesmo tempo? Sim, eu vi fazer isso, não todos os dias, mas fazia. Intrigava muito, inventou a gente, que era uma coisa que eu achava execrável, mas que teve um sucesso estrondoso. Portanto, era uma secção do Expresso com rumores. Sim, com rumores e com coisas quase sempre inventadas, se não semi-inventadas, se não totalmente inventadas, mas que toda a gente gostava muito. Depois há um lado leve na natureza humana que gosta dessas coisas. E eu havia sempre, todos os anos, a festa da gente, eu fui a uma e tive lá anos e anos, porque aquilo tinha um lado que me irritava. Bom, não interessa, é muito pessoal. Mas o Marcelo também trazia informação que não acabava mais. Depois houve uma altura que houve ali um choque, esse forte, mais tarde, que foi quando o Dr. Balsemão sucedeu ao Francisco Sá Carneiro na chefia do governo. Sim, em 1981. E o Marcelo ficou a dirigir o Expresso e não se comportava nada bem. E escreveu o célebre Lelé da Cuca num artigo, quer dizer, ele mandou o Expresso para a Mirandela era uma gráfica onde o Expresso era feito, não é como é hoje, e quem está a ouvir nem sabe talvez o que é uma gráfica onde se mandava as provas dos jornais em papel e para depois saírem em papel de jornal. E o Balsemão, de repente, sábado de manhã, leu o Expresso, num artigo feito pelo Marcelo, e que está Lelé da Cuca. Manda pedir as provas à Mirandela e vê, ele tinha visto o artigo antes de sair, e vê que o Marcelo tinha posto uma chaveta. Não se ponha, vírgula, Lelé da Cuca, e depois seguia. Bem, é uma história extraordinária, não tem assim muito interesse, mas era para ver a que ponto era a tal, como é que se diz, o rebuliço em que ele vivia, as coisas que fazia. Agora, o Expresso deve-lhe, mas deve-lhe exclusivamente a ele, a bênção da revista, que foi magnífica,
com muitos, muitos bons nomes do jornalismo Silva, português, dirigida do Vicente Jorge Silva, meu querido amigo, de quem tenho muitas saudades, e que fez uma revista que o Marcelo percebeu que ia ser boa, que deu os meios e os recursos, os meios humanos e os recursos técnicos e financeiros, e a revista marcou muito, muito, muito os anos 80 e 90 em Portugal. Mas ainda em 75, o Expresso não só tinha 2 edições por semana, mas tinha umas tiragens enormes, não é? Tinha umas tiragens enormes, sim. Qual era esta sensação de estar a trabalhar numa imprensa que tenha sucesso enorme? De facto contava, não é? Não, era o que contava. Era o farol, uma espécie de farol, como se ali fosse um farol, que iluminasse a cidade inteira. Era dali que partia a garantia do que o que se contava era verdade, tinha acontecido assim, e que nós sabíamos mais, conseguimos mais, era para nós que as pessoas queriam falar, estrangeiros, portugueses, etc. Aí sim era o Scala de Milão. Era cantar no Scala de Milão, absolutamente. Ou no Metropolitan de Nova Iorque. Teve essa sensação mesmo de influência. De influência, absolutamente de influência, e de desmentidos. Eu lembro-me do Piteira Santos, que tinha uma grande coluna de Lisboa, o que causava exatamente a certeza que tinham do poder e da influência do Expresso. Pois. Eu não tenho uma vez disse ao Álvaro Cunhal, eu não tenho uma dúvida que o senhor, se tomasse o poder, a primeira coisa que fazia era fechar o Expresso. Não era o diabo. Lembro-lhe de ter dito isto. O que é que ele disse? Não disse nada. Mas sabe uma coisa, mas eu às vezes não digo as coisas para as pessoas me responderem, eu digo para elas ouvirem. Para elas, porque eu estou a pensar que eu sabia que ele fechava o Expresso e não o diabo, mais depressa. Claro. E ele perguntar se acompanhou o lado dos derrotados da Revolução, ou seja, pessoas ligadas ao anterior regime, se tinha contactos, amigos, pessoas sei lá, que se exilaram. Eu acho que houve um grande desgosto por África, embora concorde absolutamente na magnífica entrevista que me deu o Rui Ramos no Eu Estive Lá. Foi maior o luto lá do que cá. Mas eu agora, o Pedro estava a falar de como é que se diz, de pessoas, e portanto eu vi pessoas, o meu sogro pôs uma gravata preta no dia da perda de Angola e nunca mais a tirou, por exemplo. Hoje, um jovem de 22 anos não pode perceber a primeira palavra do que eu estou a dizer, mas o meu sogro podia, era a única coisa que ele podia fazer, era sinalizar o desgosto profundo, mas esse sim tinha lá, trabalhava lá com filhos, adorava, achava aquilo formidável, etc, etc. E aquilo tinha lados formidáveis, o que é que foi mal gerido, com certeza. Eu não estou a dizer que pudéssemos hoje estar aqui a falar de Luanda como se falava em 1900 e não sei o quê. Não é nada disso que eu estou a falar. Estou a falar que encontrei pessoas, assim que a Revolução deu lugar à democracia, ao Estado de Direito, à liberdade de imprensa, a um Parlamento, a um Presidente legitimamente eleito, um Governo, etc., as pessoas não encontrei de maneira nenhuma, ao contrário da Espanha, onde há 1 milhão de pessoas, até aqui há poucos anos, que choravam a morte do Franco uma vez por ano, nunca encontrei isso de maneira nenhuma. O possível luto... Tens uma sensação que o salazarismo tinha acabado em 74, absolutamente. Completamente. Absolutamente. O antigo regime tinha acabado, o Salazar acabado. Claro que havia umas tentativas da extrema-esquerda de virem com isso, mas não correspondia, não havia correspondência. Ninguém convocava uma manifestação para o Parque Eduardo VII para dizer que o Salazar nunca aconteceu. Sim. Portanto, a única coisa com que eu deparei foi saudade e luto por África. Pronto. E pessoas que tenham sido, sei lá, de alguma forma vítimas de abusos da Revolução, se quiser, não é? Presas, seguidas, conheci muita perderam gente. Coisas. Conheci muita gente. Sim, eu não estava a perceber que era isso. Conheci muita gente que teve que se exilar, muita gente que se exilou. E com amargura, de alguma forma. Com amargura, com certeza. Ninguém gostou de sair de repente de um minuto para o outro. Estiveram um tempo em Madrid alguns e depois outros foram para o Brasil ou para a África do Sul ou não sei o quê. Mas voltaram. Isso é que é interessante. Os portugueses voltam sempre. Voltam. Mas alguns muitos anos depois, não é? Não, sim. Voltaram, quando puderam ou quando voltaram. Onde eu quero pôr a tónica é que voltaram. É muito interessante. Voltaram.
Queria só perguntar sobre, também, temos estado a falar do jornalismo e do poder político, queria perguntar sobre a mudança nos costumes, aquilo que existia era na muito mudança engraçado. da vida cotidiana do De repente, país, até em começou a termos haver imensos familiares, divórcios, imensos divórcios, e depois teve logo imensos noção disso, biquinis, e depois imensos... Houve uma alteração patente, de facto, nos costumes, que eu lembro-me dos divórcios, lembro-me não sei, de coisas que eu não estava a ver, talvez acontecerem com aquela franca naturalidade no dia 23 de abril de 74, é que no dia 20, a partir de 25 passaram a acontecer, que era os costumes, não é a dissolverem-se de maneira nenhuma, por amor de Deus, mas tudo a ser mais leve, mais irresponsável, mais experiências culturais, de teatros arrojados. Houve de facto uma movimentação muito interessante no que toca a costumes, no que toca a experiências culturais, a peças que iam em cena. Houve aí uns anos também muito, muito interessantes. Era preciso estar atento. Foi um período riquíssimo. Eu tenho pena que as pessoas que têm hoje 20 e tal anos, não tenham mais pequena noção do que a gente viveu. Sim, mas vamos esperar que isto ajude de alguma maneira as pessoas a terem essa ideia. Ainda no seu aspecto pessoal, portanto, em 75 também teve uma gravidez, não foi? Teve grávida? Sim, em 75, tenho que fazer conta. Como é que foi isso? O Francisco Balsemão dizia uma coisa ótima. Eu tive 2 filhos depois da Revolução e ele dizia assim, que nasceram em junho. E ele dizia assim, é de propósito que é para teres férias, não é? Mas não podes ter férias, porque precisamos aqui muito de ti. Portanto, continuou a trabalhar? Não, continuei, sim. Não, continuava a trabalhar, ficava um mês em casa, ou 2 ou 3 semanas, e continuava a trabalhar, e não... Eu, por acaso, nunca foi, como é que é de explicar? Os nossos filhos sempre viram o pai e a mãe a trabalhar, o pai e a mãe a ir para o estrangeiro por razões de trabalho, um sem o outro, ou às vezes os dois, mas o Expresso a mandar-me a sítios, vezes sem conta, com o Ianes, com o Soares, com o Sacaneiro, com não sei o que, ao estrangeiro, e com os presidentes e não sei o que, ao estrangeiro, e o Cavaco, e a mãe está a fazer, está com o Cavaco não sei aonde, está com não sei o que, pronto, e portanto sempre se organizou isso bem, porque havia o tal enorme entusiasmo meu, que de facto, e um entusiasmo enérgico que me fazia. Depois eu também via que tinha resultados, que as pessoas me davam as caixas, que as pessoas me diziam, uma entrevista assim, sim, dou, com certeza, que não sei o quê. Mas sentia uma espécie de dever quase, não é? Claro, de não parar. Não é? E de não parar, sim, de corresponder, claro. E o Balsemão percebeu isso muito bem, e o Marcelo perceberam isso, e o Augusto Carvalho, muito bem. E quem percebeu também muito bem foi o Zé António Sarava. Muito bem. Sim, mais tarde. O Zé António Saraiva chamou-me um dia ao gabinete e disse assim, não, tardíssimo, tenho aqui uma sondagem, não sei o que é de fazer, estou completamente de cabelos começo a andar à roda, o que é que eu faço? Tenho aqui uma sondagem com o Cavaco a ganhar por 51%, a primeira maioria absoluta. Em 87. É preciso ver que uma maioria absoluta era a mesma coisa que se o Cavaco tivesse vindo do céu com 2 asas, ou com... Não, era uma coisa tão esquisita. E ele não sabia se havia... E ele dizia, mas publica, com certeza que publica, então não é uma sondagem credível, não é não sei o quê, ponha com outros, ponha com não sei o quê, e ganhou. E foi. Mas ele dá a aflição. Isto também mostra uma certa complicidade dele me ter chamado ao gabinete e dava muita liberdade. Trabalhei muito bem com ele, trabalhava muito, muito bem é de longe que eu tenho mais saudades, o Vicente Jorge Silva na revista. Entrevistei muitos estrangeiros, muita gente, mas o que eu queria dizer era que quando passados esses eflúvios e essas coisas dos costumes e a revolução e tudo o que aconteceu de extraordinário e de novo e de inédito, quando entrou num carril mais ordenado e mais parecido com aquilo que se via na televisão, que era Paris ou Madrid ou não sei o quê,
houve de facto uma aquietação, com descontentes, com certeza. Os patrões estavam descontentes porque as leis do trabalho eram ainda comunistas, os investidores tinham ainda dúvidas, mas isso é o normal, é o inerente a uma democracia que se estabelece. Agora, a partir do momento em que houve a certeza que Portugal era um Estado de Direito, ainda com defeitos ou claudicações, as coisas entraram noutro carril. E como é que se adaptou a esse outro ritmo menos frenético? Quer dizer, teve alguma nostalgia? Tive a maior das nostalgias. Estar até às 6 da manhã à espera dos militares, ir à casa do Vasco Lourenço, não sei, às 6 da manhã. Tive a maior das nostalgias, foi como quem acaba um grande espetáculo. O maior espetáculo que eu achei que vi na minha vida. Tinha acabado, definitivamente. E, portanto, só podia haver sequelas ou remakes, que seriam sempre uns pobres remakes, e tive que me habituar, pronto, a outro tipo, mas custou-me. Eu tive uma grande nostalgia. Sim, eu tive uma enorme nostalgia do fim daquilo tudo. Foi ótimo ter acabado, porque era preciso que acabasse. O país não podia incendiar-se. Mas tive uma enorme nostalgia, porque nós vivemos coisas admiráveis na rua, nos gabinetes dos políticos e na redação. Eram 3 pontos, apesar de tudo, muito ricos e muito férteis. Portanto, eu sou uma privilegiada, eu tenho a noção de um privilégio. Claro que eu trabalhei, mas que sorte que eu tive de estar no front row, sempre. Mas sempre. Nas manifestações do Dr. Soares e mais do Dr. não sei quê, do Dr. Cunhal e mais o Dr. Balsemão e mais o Sacaneiro e mais este e mais aquele e os militares e os 9 e o não sei quê. Foi um grande privilégio, um grande ano absolutamente inesquecível. Tenho que o contar um dia, não sei como. Ora bem, já começou aqui, mas esperemos que um dia venha a contá-lo com mais detalhe. E grande privilégio também esta entrevista. Por amor de Deus, Obrigado. eu é que agradeço. Obrigado, Espero não os ter maçado muito, nem a vocês, nem aos nossos ouvintes. Nada, muito interessante. Nada, com certeza. Muito obrigado. Com certeza que não maçou.